O que a Bíblia diz sobre pecado? Muitas pessoas acreditam que existem pecados grandes e pecados pequenos, como se Deus tivesse uma lista de prioridades sobre o que é mais grave. Mas será que isso é verdade? A Bíblia deixa claro que todo pecado é uma afronta a Deus. Em Romanos 6:23, está escrito: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja bem, todo pecado leva à morte espiritual. Não existe uma categoria de pecados que não importam. A raiz do pecado é a mesma: desobediência. Desde Adão e Eva, quando a humanidade escolheu se afastar de Deus, o pecado entrou no mundo e passou a corromper nossa natureza. Contudo, existe uma diferença entre pecados cometidos por ignorância e pecados cometidos com plena consciência, de forma deliberada e repetida. A Bíblia deixa claro que quem insiste em viver no pecado sem arrependimento se coloca em um caminho de separação eterna de Deus. É isso que muitas pessoas chamam de pecado mortal. Aquele que mata a alma porque não há arrependimento verdadeiro. O perigo do pecado que parece pequeno. Imagine uma pequena pedra no sapato. No começo você pensa: não é nada, posso continuar andando. Mas depois de algumas horas, a dor se torna insuportável e o machucado pode até infeccionar. Assim é o pecado. Aquilo que parece insignificante pode, com o tempo, destruir seu relacionamento com Deus. Jesus disse em Lucas 16:10: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O diabo adora quando alguém pensa: isso não tem problema, é só uma mentirinha, é só um deslize. Ele sabe que o pecado é como uma porta aberta para ele entrar. E quando a porta está aberta, ele não entra sozinho. Ele traz com ele o peso da culpa, a vergonha e, muitas vezes, uma sensação de que não existe mais saída. O pecado mortal não é apenas aquele ato terrível que aparece nos noticiários. Ele também pode ser aquela escolha que você faz em segredo, sem arrependimento, que vai te afastando de Deus pouco a pouco. A consciência e o Espírito Santo. Uma das maiores provas do amor de Deus por nós é o Espírito Santo. Ele nos foi dado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Isso significa que quando você sente aquele incômodo ao fazer algo errado, é Deus te chamando para voltar. Mas existe um perigo terrível: ignorar o Espírito Santo. Quando uma pessoa insiste em desobedecer, o coração se endurece. A Bíblia chama isso de consciência cauterizada. 1 Timóteo 4:2. É como se a voz de Deus fosse ficando cada vez mais baixa, até parecer que ele não está mais falando, mas na verdade, somos nós que paramos de ouvir. Aqui está uma grande verdade: o pecado mortal não é apenas um ato, é uma condição do coração. É quando alguém escolhe viver sem Deus, rejeitando seu perdão. É um caminho de morte. Não porque Deus não queira salvar, mas porque a pessoa fecha os ouvidos para a voz do Espírito. Existe perdão para todo pecado? Essa é a pergunta que muitos fazem. Será que Deus perdoa qualquer pecado? A resposta é: sim, Deus perdoa todo pecado, quando há arrependimento verdadeiro. Em João 1:9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, rejeitar deliberadamente a salvação e fechar o coração para Deus. Fora isso, não há pecado que o sangue de Jesus não possa apagar. Por isso, essa mensagem não é para te condenar, mas para te dar esperança. Se você sente que está longe de Deus, ainda há tempo. Se você acha que cometeu algo imperdoável, saiba que o amor de Cristo é maior que qualquer erro. A cruz é a prova de que Deus está sempre disposto a perdoar
quem se arrepende. O peso da escolha. Toda vez que escolhemos pecar, escolhemos nos afastar de Deus. O pecado não é apenas uma falha moral, é uma decisão espiritual. E o pecado mortal, aquele que mata a alma, começa com pequenas concessões. Talvez você pense: eu só estou tentando ser feliz. Deus entende. Mas será que Ele realmente aprova? Jesus disse em Mateus 7, 13-14: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. O caminho estreito exige renúncia, mas leva à vida eterna. O caminho largo parece fácil, mas leva à morte espiritual. Cabe a nós escolher de que lado queremos estar. Uma reflexão para o seu coração hoje. Eu quero te convidar a refletir quais são as áreas da sua vida que ainda não estão entregues a Deus. Será que você está tratando algum pecado como normal, achando que não tem problema? Cuidado. O pecado mortal não é apenas o que parece grande. Ele é mortal justamente porque mata sua sensibilidade espiritual aos poucos. Deus não quer apenas que você se livre do peso da culpa. Ele quer te dar uma vida nova, cheia de paz, alegria e esperança. Mas isso começa com arrependimento sincero. Entendendo o silêncio de Deus. Uma das maiores dificuldades dos cristãos é entender o silêncio de Deus. Em muitos momentos, parece que Ele não nos ouve. Mas a verdade é que o silêncio do Senhor não significa ausência, e sim um tempo de trabalhar em nosso coração. No Salmo 13, Davi clama: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Esse salmo mostra que até homens segundo o coração de Deus se sentiram assim. Mas no final Davi declara: Confio na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação. Ele não baseou sua fé no que sentia, mas em quem Deus é. Lembre-se, o silêncio de Deus é muitas vezes um convite para confiar. Quando não vemos nada acontecendo, Ele está trabalhando nos bastidores. A presença de Deus se revela na nossa fraqueza. Muitas pessoas acham que Deus só está perto quando tudo está dando certo. Mas é justamente o contrário. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo diz: A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que Deus se manifesta de maneira especial quando estamos fracos. Nas lutas, aprendemos a depender de Deus. Se tudo fosse fácil, talvez não buscaríamos a sua presença com tanta intensidade. Por isso não vejo a dificuldade como um sinal de abandono, mas como uma oportunidade para experimentar a graça de Deus em níveis mais profundos. 3. A paz em meio ao caos. Um dos sinais mais claros da presença de Deus em tempos difíceis é a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela é sobrenatural. Você já viu alguém passando por um momento de dor extrema, mas mesmo assim, transmitindo uma serenidade que não dá para explicar? Essa pessoa está experimentando a presença de Deus. Ele não promete que não haverá tempestades, mas garante que estará conosco em cada uma delas. Lembre-se do que Jesus disse em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a certeza de que, em Cristo, a vitória já é garantida. 4. Deus caminha conosco no vale da sombra da morte. O Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e um dos que mais revelam a presença de Deus em meio à dor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja que o texto não diz que Deus nos livra de passar pelo vale, mas que Ele está conosco dentro dele. Às vezes, Deus não tira a luta imediatamente, mas nos dá força para atravessá-la. Isso
é presença de Deus. Caminhar conosco, consolar e sustentar. Se esta série falou ao seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para continuar recebendo mensagens como essa e compartilhe com alguém que precisa de esperança.